No meio do nada, em uma estrada deserta, a Tess está tentando consertar o carro que quebrou e nem imagina que está correndo perigo. O homem do Nezir está prestes a atirar nele. Nisso, Mercan desce do carro. Sem saber, salva a vida do Atés. Ela se aproxima do Atés. E o homem do Nezir tem medo de atirar no Atés e acertar a Mercan. E ele desiste de atirar a baixa arma. Nisso, a Mercan pergunta para o Atés o que aconteceu. A Tess diz que o motor do carro está muito aquecido. E ele olha no celular e vê que está sem sinal. A Mercan olha e o celular dela também está sem sinal. E a única saída para fugirem do frio é tentarem encontrar algum abrigo para ficarem e alguém para consertar o carro. E eles decidem sair andando no meio daquela mata. E o Atés diz para a Mercan que ela pode se apoiar nele. E ela diz, não precisa, se eu soubesse que o carro iria estragar, eu teria vindo com um calçado mais confortável. E eles saem andando juntos. E aquele homem vai seguindo a Tess e a Mercan. Enquanto Haidar está conversando com o Kazim e fica falando em voz alta para o Kazim que ficou muito triste com o que aconteceu com o Sahir e pergunta se o Kazim sabe quem tirou a vida do Sahir. E o Kazim diz que não. E o Haidar fica observando ver se aquele homem está ouvindo tudo o que ele está dizendo. Já o Atés e a Mercan estão andando ali no meio do nada, né? E a Mercan diz, esse lugar é deserto, será que iremos encontrar alguém para consertar o carro? Atés diz, eu não sei. Mas temos que encontrar um abrigo. Está ficando frio. Nisso, Mercan quase cai. A Tessa segura e diz, eu disse que você pode se segurar em mim. Mercan disfarça, pega o celular, vê que continua sem sinal. E o Atés dá o braço para Mercan se apoiar nele. Mercan se apoia no Atés, eles ficam andando de braços dados. Enquanto a Mercan diz, será que vamos encontrar alguém para consertar o carro? E o Atés diz, eu não sei. Nisso, Mercan ouve barulhos no meio do mato e fica com medo. A Tess nota e diz está com medo. Mercan disfarça, diz não. E nisso abraça forte o braço do Atés ali com muito medo. A Tess fica olhando para Mercan. Mal consegue esconder os sentimentos. A Tess diz vamos continuar andando. Temos que encontrar algum lugar para passar a noite. Está ficando muito frio. Eles continuam andando de braços dados e o Atés lembra que o Semal disse para ele que estava notando que o Atés estava apaixonado pela Mercan. Atés e Mercan continuam andando, tentando encontrar algum abrigo, enquanto o homem do Nezir continua os seguindo. Nisso, o Atés fica cada vez mais próximo ali, né, da Mercan, que está abraçando forte o braço dele, e o Atés nota que ela está com muito frio. E o Atés diz, solte meu braço. Mercan diz, você que pediu para mim me apoiar em você, você sempre faz isso. Fala uma coisa e depois muda de ideia. E Mercan sai andando na frente e o Atés tira o casaco dele e coloca-se nos ombros da Mercan para aquecê-la. Mercan agradece ao Atés e diz, mas você não vai sentir frio? Atés diz, não se preocupe comigo, eu não sinto frio. Mercan diz, você sempre faz isso, né? Faz uma coisa boa, mas logo depois tenta fazer algo de ruim para tentar anular a bondade no seu coração. Até diz, eu sou sempre assim. Esse sou eu. Nisso até nota alguns barulhos em volta, e é o homem do Nezir que está lá, nos observando. Até fica intrigado. Nisso, um senhorzinho se aproxima deles e pergunta se eles estão perdidos. A Tess explica que o carro estragou e pergunta se há algum mecânico ali por perto. E aquele homem diz que sim, mas que ele não está em casa, que ele foi viajar porque a filha dele casou. E o Atés diz, há algum hotel por aqui? E aquele senhor diz que sim, que é a casa dele. E insiste para o Atés e a Mercan ficarem na casa dele. E diz ainda que é apenas ele e a esposa dele. Que será bom ter visitas. Atés e Mercan aceitam o convite, enquanto o homem do Nezir continua os seguindo. Já na mansão, na cozinha, a mãe da Cecique está fazendo algo lá para tirar o mal olhado da família.
Enquanto a Tess, Mercan e aquele senhor chegam na casa daquele senhor, né? E a esposa dele vai os receber. E aquele homem diz que os encontrou, que o carro deles quebrou e que os convidou para passar a noite ali. E aquela mulher vai servir um leite para eles e diz que está feliz pela visita. A Tess e Mercan dizem que não querem atrapalhar. E ela diz que é um prazer ter visitas, que será bom para eles ter com quem conversar. Mercan e a Tess ficam ali, agradecem, né, o acolhimento daquele casal. E a Mercan pergunta o que é tipo um barril que está no chão, e o Tess explica que é para fazer manteiga. E a Mercan fica intrigada porque o Tess entende muito daquelas coisas. Nisso, a Tess vê que há sinal no celular dele, liga para o Cemal e diz que ele e a Mercan não voltarão para a mansão à noite, que o carro estragou e que só voltarão no dia seguinte quando consertarem o carro. Nisso, a Ashley está lá, irritada porque o Atés não a atende. E o Cemal avisa que o Atés não irá para a mansão, que passará a noite fora a trabalho. E Ashley, furiosa, diz que aquela garota está com ele. Cemal diz que sim. E a mãe da Mercan ouve e diz: está irritada? Eles estão de lua de mel, não é? E a Ashley, furiosa, diz: do que você está falando? Enlouqueceu? E a mãe da Mercan diz: por que você está tão nervosa, hein? E dá risada. Enquanto na casa daquele casal, a mulher empresta umas roupas para a Mercan, que ela estava com muito frio. Nisso, Mercan chega na sala, a Tess fica encantada olhando para ela. Nisso, aquele casal vai conversar com eles, pergunta há quanto tempo eles estão casados, e eles dizem que há 3 semanas. E a Mercan se oferece para ajudar a mulher a preparar a comida e o Tess se oferece para ajudar o homem a recolher lenha. A Tess e Mercan ficam se olhando o tempo todo, estão cada vez mais próximos. E enquanto elas estão na cozinha, aquele senhor fica conversando com a Tess e diz: estou casado há mais de 40 anos e sou feliz. Quer um conselho para você ser feliz para sempre com a sua esposa? Tudo o que ela fale, concorde com ela, nunca a contrarie. Essa é a fórmula da felicidade. E a Mercan ouve. Nisso se aproxima com a chaleira do chá e o Atés vai ajudá-la. Mercan e Atés estão cada vez mais próximos, ali longe da mansão da maldade de todos. Eles se aproximam cada vez mais. Nisso, a Mercan vai na cozinha sorrindo para ajudar aquela mulher. E a mulher pede para a Mercan pegar a salsinha na horta. E a Mercan vai nisso, até se aproxima, a Mercan se assusta, até diz: calma, não quis te assustar. E vai ensinar para a Mercan como faz para colher a salsinha corretamente. Enquanto na mansão, o Malik diz para o irmão da Cecique que não aguenta mais mentiras. Nisso, o Cemal pergunta onde está o carro. E o irmão da Cecique mente dizendo que está na revisão, e o Malik confirma. Assim que Cemal se afasta, Melik desviou, mente de novo por sua culpa. Já na casa daquele casal, todos estão lá, jantando juntos, conversando, e Mercan e a Tess estão cada vez mais próximos. E aquele casal dá vários conselhos para eles serem felizes. Mercan e a Tess ficam se olhando o tempo todo, e aquela mulher diz que dá para ver no olhar deles que eles irão ficar juntos para sempre, que sempre um irá proteger o outro. Já na cozinha da mansão, a mãe da Cecique diz que jamais permitiria que a Cecique se casasse com um estrangeiro. E voltando para a casa daquele casal que está ajudando Mercan e a Tess, Mercan e a Tess e aquele casal estão no jardim tomando um cafezinho. Nisso o casal entra porque está muito frio. A Tess e Mercan ficam a sós. Ali, a Tess arruma o lenço no cabelo da Mercan, eles ficam ali conversando. E a Mercan diz que gostou muito daquele lugar, que tem uma paz muito grande. A Tess diz: pode ficar aqui? Mercan diz: eu tenho projeto. Eu tenho que finalizar aquele projeto. E o Atés diz: eu prometo que o hospital Elil será construído.
Mercan e a Tess ficam olhando as estrelas. Mercan está com frio e vai pegar um cobertor para se aquecer e cobre a Tess. A Tess diz, não precisa. Mercan diz, você não ouviu o que aquele homem disse? Para ser feliz, tem que concordar com tudo que eu fale. A Tess sorri para Mercan e aceita o cobertor. Eles ficam olhando para as estrelas e o Tess fica explicando para Mercan o nome de cada estrela que ele conhece. Enquanto o homem do Nezir está lá tirando fotos do Atés e da Mercan, que estão lado a lado, e ele manda para o Nezir. Enquanto a Mercan, vendo que está cada vez mais próxima do Atés, resolve entrar na casa. Atés fala sozinho, se controla, e ela é apenas uma garota esquisita. Enquanto o Nezir, ao ver aquelas fotos, diz para o homem dele que ele já pode sair de lá. Nezir vai falar com a Asli e mostra as fotos do Atés e da Mercan e diz, agora você vai me ajudar ou não? Asli, furiosa, o expulsa e fica olhando com muita raiva para aquelas fotos. E jura destruir a Mercan. Enquanto Mercan e a Tess entram na casa daquele casal e o casal diz que vai dormir e a mulher vai mostrar para a Mercan e a Tess onde eles irão dormir. Ela sai do quarto, a Tess e Mercan se olham e a Mercan pensa, será que teremos que dormir na mesma cama? A Tess e Mercan ficam se olhando. E estão cada vez mais próximos, longe de toda a maldade.